TRXF11, o fundo de real estate da TRX. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora no dia 4 de julho de 2025. Ao que parece, o fundo conseguiu vender mais uma loja, além daquela loja lá de Ipatinga, Minas Gerais. Vamos ver a situação atual dele, inclusive em relação à alavancagem. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o fundo que iniciou as operações em 2019, tem taxa de performance de 20% do que exceder aí os rendimentos distribuídos pelo IPCA mais 6% ao ano, 183 mil cotistas, a cota mercado a R$ 102,18, 93 centavos foi a última distribuição, 56 imóveis no seu portfólio, 20 inquilinos, uma BL total aí de 572 mil metros quadrados, um valor patrimonial de 2 bi, a cota patrimonial a R$ 102,61. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o TRXF11 cota na B3 a R$ 101,50, já retornando ao valor patrimonial, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 6,56%. Ele que lá em dezembro chegou aos R$ 87,72, mas desde então já buscou esta recuperação. Como comentamos, a última distribuição foi de 93 centavos por cota e será paga agora no dia 13 de julho de 2025, fazendo um yield mensal aí de 0,91, anual de 12,64%. Investindo R$ 1.000 há 2 anos em TRXF11, o cotista teria hoje R$ 1.235,50, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta recuperação no mercado secundário, a cota ainda segue um pouco abaixo lá do CDI, enquanto o CDI deu 25,09%, o TRXF11 deu apenas 23,55%, o IPCA 9,26% e o IFIX 13,67%. Retornando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta que no mês encerrou lá o período de preferência e também o período de sobras e o montante adicional em relação à 11ª emissão de cotas com a captação de 124 milhões, totalizando aí um valor total captado de 201 milhões. Também, pessoal, no mês houve a conclusão da venda lá da loja Pão de Açúcar Santo André e também a conclusão da venda lá da loja Açaí Ipatinga, Minas Gerais. Para a alienação da loja Santo André, 31 milhões, fazendo um lucro aí de 25 centavos por cota, e para a alienação da loja Açaí Ipatinga, fez aí 107 milhões, o equivalente a 80 centavos por cota de lucro. Também, pessoal, houve a alienação do ativo Açaí de Teresina, lá no estado do Piauí, por 69 milhões, podendo gerar um lucro de até 46 centavos aqui para o TRXF11, o que é excelente. Então, em um pequeno espaço de tempo, em um pequeno período aí, em relação principalmente aos últimos meses, o fundo conseguiu a alienação de 3 imóveis. O primeiro aqui, Pão de Açúcar Santo André, o segundo, Açaí Ipatinga, e por fim aqui, uma alienação aos 45 do segundo tempo lá da loja Açaí de Teresina, no Piauí. Tudo isso produzindo aproximadamente R$ 1,50 por cota de lucro, o que é muito positivo. E já fica aqui a ressalva, tá, pessoal? Nos relatórios passados, principalmente lá de novembro e de dezembro, a gestão divulgou aqui a possibilidade de uma distribuição extraordinária agora para o primeiro semestre de 2025. Então, é bem provável que até o encerramento agora do primeiro semestre de 2025 haja aí uma distribuição extraordinária, além da distribuição dos dividendos. Então, importante o cotista ficar atento a estas movimentações, porque elas ajudam aqui o fundo não apenas a reduzir a alavancagem dele, mas também a distribuir o resultado extraordinário então prometido pela gestão. Em relação à distribuição, fica lá entre 93 centavos e um guidance projetado aí entre 90 e 93 centavos até dezembro agora de 2025. Então, em relação aqui à venda do Açaí Teresina, 69 milhões, 44 milhões a serem pagos à vista, 25 milhões aqui em 25 parcelas mensais fixas, sem correção e consecutivas de R$ 1 milhão. O valor aproximado aí do lucro, pessoal, é de 46 centavos por cota, considerando as cotas atualmente emitidas,
o que representará aí uma taxa interna de retorno aproximada de 10,5%. Este valor de venda, segundo a gestão, equivale aí a R$ 5.471 o metro quadrado de área construída, e o lucro representa aí a antecipação de 69 meses do resultado líquido mensal gerado pelo imóvel ao TRXB11. Em relação ao Açaí Ipatinga, temos vídeo aqui no canal, comentamos, ela foi no valor total aí de 107 milhões. 71 milhões corresponde ao valor relativo ao saldo do CRI da 98ª série emitida pelo Bari, que passou a possuir como lastro apenas a CCI atrelada ao imóvel Ipatinga. 21 milhões 760 que foram recebidos diretamente pelo fundo e pela TR3 na data da transação, e 14 milhões 506 mil reais serão pagos aí ao fundo em 3 parcelas semestrais corrigidas e variação acumulada e positiva pelo IPCA do IBGE. O valor estimado lá pelo lucro em relação à loja Açaí Ipatinga é na casa aí de 80 centavos por cota, uma taxa interna de retorno de 15%. Em relação aqui, pessoal, ao valor da venda, ela equivale a R$ 6.870 o metro quadrado, uma antecipação aí do resultado líquido mensal gerado pelo imóvel ao TRX em 76 meses. Em relação à venda do imóvel Ipatingas, tomada aí a recompra facultativa parcial do CCI do CRI da 98ª série emitida lá pela Bari, atrelada ao imóvel loja Açaí, Rio de Janeiro, representa uma redução de alavancagem no valor aproximado de 142 milhões. E as duas vendas contribuirão para a diminuição do saldo devedor de alavancagem do fundo em mais de 180 milhões. O que, se somarmos aí aos 69 milhões, chegamos aí a aproximadamente 250 milhões em relação aí à redução de alavancagem do fundo, o que é excelente. Em relação à inauguração, pessoal, houve lá a inauguração do Grupo Mateus em Aracaju, 31 mil metros quadrados de ABL, 522 vagas de estacionamento, tem aqui as fotografias, excelente, bem próximo ao rio aqui, o que é muito bonito, bem bacana, excelente. Em relação à DRE do fundo, pessoal, 42 milhões aqui foram as receitas imobiliárias, os rendimentos imobiliários 4 milhões e 500 mil reais, receitas financeiras 481 mil reais, formando um total de receitas aí de 47 milhões 524 mil reais. Em relação aqui a total de despesas, 5 milhões e 500 mil reais, formando um resultado operacional de 40 milhões e 23 mil, um resultado operacional de R$ 2,00 por cota, pessoal, excelente. A distribuição foi de 93 centavos, formando aí um rendimento acumulado por cota de R$ 1,96, o que é muito positivo, porque o resultado de abril foi de 90 centavos por cota. Em relação ao guidance, agora para os próximos meses até dezembro de 2025, segue lá entre 90 e 93 centavos, lembrando que tem a possibilidade de distribuição extraordinária de até R$ 2,50 agora, para o fim do primeiro semestre de 2026, assim como ocorreu lá em dezembro de 2024. Então, ponto de atenção aí também por parte do cotista. A rentabilidade aqui para maio foi negativa de 1,03, frente ao CDI, que deu 0,97, e o IFIX no período, que deu 1,44. Em relação à performance do fundo, é aquilo que nós já conhecemos. Por fim, pessoal, em relação aqui a composição patrimonial do fundo, lembramos que ele tem aqui dentro da sua estrutura o TRXB11. Então, se somarmos o total de ativos aqui do TRXF11 com o TRXB11, nós chegamos aqui a um total de 3,9 bi de total de ativos para os dois fundos. O TRXF11 tem hoje um saldo devedor das securitizações na casa de 958 milhões, ao passo que o TRXB11 tem 424 milhões. Se somarmos aqui os dois passivos de ambos os fundos, pessoal, temos hoje que a composição patrimonial do TRXF11 em relação ao saldo devedor das securitizações é negativa de 1 bi 382 milhões. Se dividirmos o total aqui de saldo devedor para o total aqui de ativos de ambos os fundos, temos hoje aí a ordem aproximada de uma alavancagem de 35,19%. Mas decorridas todas essas movimentações aqui de vendas de ativos por parte aqui da gestão, pessoal, temos hoje que a composição de dívida em relação ao saldo devedor aqui do TRXF11 e também do TRXB11 é hoje na ordem de 1,382 bi. Que se acrescentarmos aí os 224 milhões em ativos com liquidez, chega a um saldo negativo de 1 bi
158 milhões. Que se somarmos, pessoal, de antecipação de recebíveis aqui em relação àquela operação de CCI, chega aí a um saldo negativo de 999 milhões. Se somarmos aqui ao crédito que ele possui em relação à possibilidade de alavancagem de casamento dos contratos de aluguéis, ele chega aí na casa de 671 milhões, o que, somado ao saldo negativo de 999 milhões, chega a um saldo negativo de 328 milhões. Acrescendo aqui, pessoal, a venda da loja de Ipatinga mais a venda do Pão de Açúcar, um saldo aí de 136 milhões, o que, acrescido ao saldo negativo de 328 milhões, ainda permanece com um saldo negativo de 192 milhões. E por fim, pessoal, somando aí a este resultado negativo a venda do Açaí Rio de Janeiro e também esta venda recentemente anunciada lá do Açaí Teresina Piauí, o fundo então chega a um resultado positivo de 15 milhões. Então ele deixa aquele quadro negativo anterior na ordem aí de 656 milhões que ele precisava repor em relação as suas obrigações, e com estas vendas, com estas movimentações, agora então ele passa a ter uma relação mais equilibrada em relação à sua alavancagem. Lembrando, hein, pessoal, que estes cálculos aqui eles são informais e não refletem em nenhum momento uma informação consolidada passada pela gestão. Nós estamos fazendo aqui as nossas contas de papel de pão de padaria, tá? Com fundamento nas informações repassadas aqui pela gestão, inclusive de relatórios anteriores. Em hipótese alguma, significam que estas informações aqui são concretas, tá? Mas apenas uma projeção informal que estamos fazendo aqui como forma de tentar encontrar uma melhor explicação para toda esta alavancagem do fundo. Então, com estas vendas, esperando então a conclusão lá da venda do Açaí Rio de Janeiro, o fundo chega então a uma posição positiva de 15 milhões em relação a toda a sua dívida. Isso se, pessoal, se ele também conseguir securitizar os 671 milhões que ele ainda pode realizar em relação aos contratos que ele possui hoje de locação dos imóveis. Ele pode antecipar esses valores através da securitização, que soma aí 671 milhões. Mas fica uma relação um pouco mais tranquila, um horizonte um pouco mais tranquilo aí para o TRXF11 em relação à sua alavancagem. Ela que hoje, segundo a gestão, a alavancagem líquida aqui do TRXF11 é na casa de 23,3%, possuindo aí para o TRXF11 uma relação de securitização com os imóveis de 30,45% e uma relação de securitização com os imóveis para o TRXB11 na casa de 54,38%. Em relação aqui, pessoal, ao fluxo de previsão das amortizações dos CRIs, ele tem um total para 2025 de 1,33% em relação ao patrimônio líquido e na casa de 3,6% em relação ao saldo devedor frente ao patrimônio líquido, tendo que em 2025 ele soma aí uma relação de projeção dívida por ativo total na casa de 29,58%. Perfeito, pessoal? De TRXF é basicamente isso. Bora continuar acompanhando o fundo aqui nas nossas contas de papel de padaria. Por enquanto, a alavancagem do fundo, ao que parece, foi melhor controlada com estas 3 vendas que a gestão conseguiu aí no último mês, o que é excelente. Lembrando que ela ainda aguarda a conclusão das vendas lá para o Açaí Rio de Janeiro. Então, a partir desta venda é que é possível equalizar melhor os números do fundo. Isso porque esta venda tem um valor aproximado aí de 100 milhões, ajudando demais a gestão aqui na redução da alavancagem. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Agora com 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5 e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir você, cotista, uma maior interação, uma maior comunicação, um maior contato com o seu fundo imobiliário. Perfeito? Voltamos com vocês num próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.